Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que diz respeito a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? Ao bate-papo com Carlão dessa quarta-feira, hoje, dia 12 de fevereiro de 2025. Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Carlos Guimarães e você está no canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. O bate-papo com Carlão é uma live que entra ao vivo todas as quartas-feiras às 19h30. E eu já vou pedir a você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe também o seu like, isso ajuda o canal. Sempre nós temos a intenção de tirar as dúvidas e jogar luz sobre assuntos que são polêmicos. Hoje nós vamos falar dos desigrejados, ok? Afinal de contas, os desigrejados são salvos ou não são salvos? O que tem provocado o aumento dos desigrejados? Por que tem tanta gente saindo das igrejas? Tá? Já vai deixando a sua participação. E hoje, mais uma vez comigo aqui o Mateus. Boa noite, Mateus, graça e paz. Boa noite, Carlão, graça e paz. Boa noite ao pessoal de casa aí, né? Sejam muito bem-vindos, né? E só não esqueçam que a sua participação hoje aqui é especial, então já vai deixando seu comentário, né, as suas dúvidas. Isso, hoje é a terceira semana que eu estou tentando fazer o seguinte, eu vou falar rápido do assunto para dar mais tempo para os internautas. Eu quero mais participação dos internautas e já vou deixando para você, tá? Eu não corro, às vezes alguém faz uma pergunta que eu vou ficar meia hora, 40 minutos só respondendo essa pergunta dessa pessoa, então não corro. Se você deixar para depois, eu posso não conseguir chegar no seu comentário, na sua pergunta. E só lembrando que a pergunta é sobre o tema, tá? É sobre o tema, sobre desigrejado. Obrigado. Mateus, vamos lá. Desigrejado. O que você saberia me dizer? Tem uma diferença entre desigrejado e desviado? Isso na linguagem da igreja evangélica, na linguagem do evangélico? O desigrejado é o pessoal que, em si, né? Eles falam que não vão na igreja porque não se adapta em nenhuma igreja, mas da casa dele, vamos dizer assim, do ambiente dele, ele continua temendo ao Senhor. E o desviado é quem foi para o mundo mesmo e está na prática, né, das coisas do mundo. Isso é o que o evangélico diz. Já vou começar dando uma paulada na nuca da religiosidade. Você sabia que nós temos 11 textos no Novo Testamento falando dos desviados? Nenhum deles fala de gente que saiu da igreja. Só é possível ter desviado dentro da igreja. 11 textos. Mas, né, como nós aprendemos, os desviados é quem está lá fora. Exatamente. Quem está na igreja, por mais que não esteja na prática, ele não está desviado, ele está no caminho de Deus, né? Você entendeu? Então, por exemplo, eu vou te dar um texto, que são 11 textos. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos têm se desviado. Quer dizer, o cara está dentro da igreja, mas ele tem amor ao dinheiro. Entendeu? Não é quem saiu. Entendi. Então vão ser 11 textos tipo isso. O cara está dentro da igreja, mas ele está desviado de uma doutrina, de uma prática do evangelho. Então quem saiu e está no mundão, eles têm que arranjar outro nome para eles. Desviado não cabe. 11 textos no Novo Testamento, desviado é quem está dentro da igreja e que não está tendo uma prática do evangelho. Ele está dentro da igreja, mas está desviado do evangelho. Esse termo nunca foi utilizado com quem saiu da igreja. Até porque se a gente parar para analisar, para você estar desviado, você tem que estar num caminho. Quem está lá fora não está em caminho nenhum. Exatamente. E o que é o desigrejado? Você vai entender que o desigrejado é uma tentativa desesperadora dos líderes da igreja. Então, assim, não sai da igreja não que você vai virar desigrejado. Não sai da igreja não que você vai virar desigrejado. O que eles chamam? A pessoa diz assim, eu não estou no mundão, na prática de pecado do mundão. Entendeu? Eu continuo crendo em Jesus. Eu continuo lendo a Bíblia. Eu continuo orando. Eu continuo jejuando. Eu não quero frequentar a igreja.
Aí eles dão esse nome, não podia chamar de desviado, porque o cara não está no mundão, como diz eles, na prática do pecado. Entendeu? Entendi. E ele ainda continua crendo em Jesus, continua orando, continua jejuando, continua lendo Bíblia, continua vivendo uma vida de cristão, mas ele é um desigrejado. Entendeu? Se ele continua nessa prática, está melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Está melhor do que muita gente dentro da igreja, né? Melhor do que muita gente. Aí eles vêm com aquele negócio, né? A pessoa... não existe soldado fora do quartel. Para ser soldado você tem que estar no quartel, e o quartel é a igreja, porque para eles a igreja é a placa, a denominação, a construção, o prédio. O cara não frequenta uma construção, ele não frequenta um galpão, uma loja, entendeu? Entendi. Mas aí não saiu do corpo de Cristo. A hora que eles entenderem que a igreja é o corpo místico de Cristo, não um lugar que se frequenta, aí eles vão parar com isso. É porque, para a maioria dos cristãos, vamos dizer assim, a igreja se consiste nas 4 paredes, né? Isso aí. Você tem que estar dentro da igreja fazendo alguma coisa, e muitas das vezes até as coisas, vamos dizer assim, que é exercido dentro da igreja, não tem nada a ver com o evangelho. Você faz um monte de coisas, não dizendo que é errado. A gente tem um monte de prática, um monte de coisas que a gente faz, que acaba em si não tendo nada a ver com o evangelho de Cristo. Ministério de dança, ministério, ainda chamam de ministério de teatro. É errado fazer? Não. Tem algum problema você ter um grupo de dança? Entendeu? Tem algum problema você ter um grupo de teatro? Não, mas dizer que aquilo é um ministério e é da igreja e que é a obra de Deus. Não, e tanto assim, eu não falo nem é tanto o fazer em si. Muitas das vezes as pessoas dão muito valor naquilo ali, e o que é necessário mesmo, que são as almas, eles, vamos dizer assim, escorraçam, põem para fora. Isso aí. O que teria que dar o valor, eles não estão nem aí. É mais importante você estar dentro da igreja fazendo, vamos dizer, como você já disse aí, a dança. Você está dentro da igreja dançando, do que você está cuidando de alguém que está precisando. Exatamente. Eu separei muitos slides aqui hoje. Eu vou praticamente só ler para dar tempo para a galera lá. Tá? Eu vou abrir o slide aqui para a turminha de casa, um instante só. Praticamente só ler, que eu quero dar mais ênfase aí à participação da galera, ok? Então vamos lá, tá aí, ó. Desigrejados, porque tantas pessoas estão saindo das igrejas. E o problema de tudo, ô Mateus, é que você não sabe. A maior igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. Os desigrejados já é a segunda maior. Passa de 20 milhões e continua crescendo esse número. Continua crescendo. Então, deixa eu ver aqui. Odair, boa noite. Graça e paz. Joselma, boa noite. Nilson, Miguel, Eduardo Goulart, Cileia Pereira, boa noite, Cileia. José Maria de Lima, levando ao pé da letra, boa noite, Carlão. Então, boa noite, levando ao pé da letra. Vamos lá, vamos ver alguns textos aqui. Vamos ler. Então, você já aprendeu uma coisa. A igreja evangélica ensina: aquele que saiu da igreja é desviado. No Novo Testamento só tem apenas 11 versículos. Nenhum deles é utilizado com quem saiu da igreja. É com quem está dentro da igreja, que não está na prática do evangelho. Lascou. Quando eu falo com você que 99% do que é ensinado na igreja evangélica não tem nada a ver com o evangelho. Entendeu? Entendi. Vamos lá. O que são ou quem são os desigrejados? Você já respondeu. É aquela pessoa que não frequenta uma denominação, um lugar. Ele fica em casa, né, mas diz que ainda tem fé em Jesus. E não perdeu a fé. Esse aí é que são chamados os desigrejados. Ok? Agora, existe 3 tipos de desigrejado. Isso aqui que você tem que tomar cuidado. 3 tipos. Quais são eles? O tóxico. O que é o desigrejado tóxico? Quando ele estava na igreja, ele condenava todo mundo que não estava na igreja. E ele condenava todas as práticas de todo mundo. Agora ele saiu e ele condena quem está na igreja. Ele é o radical. Ele é o famoso assim, não é 880, é 8 ou 8 mil. Então, quando eu estou frequentando a denominação, eu estou frequentando a igreja, eu critico todo mundo que não está.
Agora que eu saí, se você frequentar, eu critico você. Para que você está frequentando igreja? Se o cara quer frequentar, deixa ele frequentar, ué. Salvação individual, né? Se faz bem a você estar ali. E é aquilo que eu falo, todas as religiões tem gente salva. Eu acredito tanto nisso, Mateus, mas tanto, que em todas as religiões tem gente salva, que eu acredito tanto nisso, que com todo erro, todo engano e toda manipulação, até no meio evangélico tem gente salva. E muito. Com certeza. Muita gente salva no meio evangélico. De tanto que eu acredito na salvação de todas as religiões. Eu também concordo com você. Olha aqui. Então esse é o tóxico. Nós temos o antissocial. Essa é uma pessoa que tem problema com pessoas. Ele não consegue viver com pessoas. No trabalho, ele tem confusão com o vizinho. Entendeu? Ele tem confusão numa festa, ele não consegue viver bem com as pessoas. Inclusive dentro da igreja. Então ele é aquele que vai culpar as pessoas, qualquer lugar. Então ele quer trabalhar sozinho porque ele não consegue trabalhar com os outros. Na escola ele não consegue sociabilizar. Então por que ele saiu? Porque é uma pessoa antissocial. Ele não consegue viver no meio de pessoas. Entendeu? E a igreja são pessoas, então ele vai sair. Só que ele vai por culpa. Por que você saiu? Porque lá na igreja o pastor é isso, o irmão é aquilo outro, o porteiro é assim, o diácono é assado, o filho da irmã é assim. Então ele vai por... Então não dá, não dá. O tesoureiro é assim, o secretário é assado e tal. Então, mas é porque o problema é com ele. É ele que não consegue conviver com as pessoas. Eu já conheço uma pessoa que, ao contrário, ele, dentro da igreja, ele consegue socializar com todo mundo, é tudo bom. Mas fora da igreja ele já não consegue ter socialização com as pessoas. A igreja virou para ele um clube social, que é um outro momento, a gente comenta, entendeu? Tem gente que é assim, uns vão para o barzinho, outros vão para o estádio de futebol, entendeu? Um vai para a praça, o outro vai fazer uma caminhada, o outro vai para a orla da Lagoa da Pampulha, ele vai para a igreja, é o lugar que ele achou o grupo social dele. Entendi. Entendeu? Essa é outra coisa. Então nós temos lá o tóxico, ele condenava quem não estava na igreja, agora que ele saiu, condena todo mundo que está lá. Está todo mundo errado. Se você frequenta a igreja, você está errado. Só está certo onde que está, né? Esse é o antissocial. E o terceiro é aquele que é coerente. Ele é coerente. Por quê? Ele sabe diferenciar o que é falha ou erro e o que é engano e manipulação. Não, está tudo errado ali na igreja, porque as pessoas falham, as pessoas erram. Agora, eu não estou frequentando, não é por causa das falhas e dos erros, é por causa do engano, por causa da manipulação. É por isso que eu não quero ir mais. Ali não é falha, ali não é erro, ali é engano e manipulação. Ok? Deixa eu acelerar. Então, não aguentam mais os enganos e manipulações e as extorsões. Continuando ali. Por que as pessoas estão saindo da igreja? Eu acho que eu coloquei 15 motivos, 15 ou 16. 15 ou 16. Por que as pessoas estão se tornando desigrejadas? Vamos lá. Muitos, na verdade, não querem compromisso com Deus e nem com o Evangelho. Isso é verdade. O cara não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o Evangelho, ele sai. Outro ali. A gente está no tempo da apostasia. Paulo profetizou que no fim dos tempos muitos vão apostatar, vai abandonar. Não quer compromisso com aquela fé. Outro. Por que tem gente saindo? Porque preferem, escolhe a vida de pecado. Eu prefiro a vida de pecado. Isso é verdade. E muitos outros motivos. Então, por isso que essas pessoas estão saindo da igreja. Que é o que eles chamam de desviado. Entendeu? Esse aí é os desviados. Então, eu não quero mais compromisso, eu apostatei, eu prefiro o pecado. Agora, os desigrejados, vamos lá. Por que as pessoas estão se tornando desigrejadas? Acho que eu separei 15 ou 16 motivos, não sei. Vamos lá rápido. Por quê? Descoberta de manipulação. Então, sabe que no meio religioso, sobretudo cristão, eles são marionete. Cansou de ser marionete. Faz isso, não faz aquilo, pode isso, não pode aquilo outro. Tem igreja que fala até com quem que você pode namorar, com quem que você não pode casar. Para você viajar com a sua família, você tem que pedir a bênção do pastor. Entendeu? Então te dominam, te manipulam. Você é só marionete. O cara cansou de ser marionete. 2. Descoberta de enganos nos ensinos, doutrinas e liturgia. Então o que estão ensinando aí é tudo errado. Tudo isso aí é engano.
Acabei de mostrar um aqui que não é tão grave, mas te ensinaram que desviado é quem saiu da igreja e está no mundão. Engano. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia não chama ninguém que saiu da igreja e voltou para o mundão de desviado. Ele chama de desviado quem está na igreja e está desviado do evangelho. Certo. Entendeu? Então, nos ensinos, nas doutrinas, entendeu? Nas liturgias do culto, está errado. Entendeu? O cara cansou. 3, os hipócritas. Então, a maioria dos cristãos não vivem o que pregam, não vivem o que ensinam, e não ensinam o que vivem e não pregam o que vivem. É uma hipocrisia. Eu não estou falando de gente que cometeu erro. Eu erro, você erra. Entendeu? Eu estou falando do hipócrita. Ele vive na prática do erro. Entendeu? E condena os outros. Por exemplo, eu conheço igreja que até hoje a pessoa não pode ter televisão. Ter televisão é pecado. E o pastor sobe no púlpito e prega, mas ele tem televisão em casa. Os membros não podem ter, mas ele pode. Entendeu? O pastor prega e faz um culto da família e prega o relacionamento. Você vai conversar com a esposa dele, com os filhos dele, ele parece o Satanás dentro de casa. Mas na hora que ele está ensinando, ele ensina como você deve tratar a mulher e os filhos. Entendeu? Entendi. As pessoas estão vendo hipocrisia no meio do povo e no meio dos líderes. No meio dos cristãos, no meio dos líderes. 4, promessas que não funcionam, como profecias, revelações e campanhas. Pessoa entregou a profecia, vai acontecer isso, você vai receber aquilo, uma revelação, a campanha vai ser curada e a pessoa não é curada. Se você trouxer o dinheiro aqui da campanha, Deus vai abrir a porta, você vai conseguir entrar na faculdade. E o cara fez a campanha e levou o dinheiro dele e não entra na faculdade de jeito nenhum. Então eles vão vendo que tem promessas que não funcionam. Entendeu? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Aí vê a família dele sendo atingido para todo lado. Entendeu como é que é? Entendi. Por exemplo, eu tenho 4 pacientes do Rio Grande do Sul. Pergunta para ele se funcionou o Salmo 91. Nas enchentes que teve lá, colocou o estado todinho debaixo d'água. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Pergunta se eles não foram atingidos. Não tem nem como. Nenhum mal te sucederá. Pergunta se não sucedeu mal para eles. Perdeu casa, perdeu móveis, perdeu emprego, perdeu tudo. Perdeu saúde. Ué, mas nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Mas a água não tampou a casa dele toda? Pergunta para ele se o Salmo 91 funcionou. Com certeza não. Entendeu? Então a pessoa está cansada de promessas, né, que não funcionam. Aí vem em forma de revelação, profecia, campanha, um monte de coisa. 6, muita coisa que é tida, ensinada como pecado, na verdade não é. Então, por exemplo, o cara sempre quis fazer uma tatuagem. Aí na igreja ele aprendeu que é pecado. Daí a pouco ele aprende que não é pecado, mas o pastor dele não deixa ele fazer. Ele não perdeu a fé em Jesus. Ele não parou de orar, ele não parou de ler a Bíblia. Ele diz, eu vou ficar frequentando um lugar que fazer tatuagem não é pecado, mas o pastor ensina que é. Entendeu? Entendi. Outra que eu vou te falar, a música do mundo é pecado. Olha para você ver a hipocrisia. Você vê. Primeiro, você assiste um filme, uma novela, uma série, não passam pedacinhos de música secular? Você escutar o pedacinho da música enquanto você está assistindo o filme, a novela ou a série, não tem problema. Mas colocar a música inteira no som do seu carro ou no som da sua casa é pecado. Por que que enquanto eu estou vendo um filme, a novela, eu posso escutar um pedacinho da música, mas escutar ela inteira eu não posso? Umas contradição, né, que a pessoa vai ver. Outra coisa, a música é secular. Peraí, mas o filme é gospel ou é secular? Maioria a é secular. Série é gospel ou é secular? A novela é gospel ou é secular? Entendeu? A música secular eu não posso ouvir, mas a série eu posso. Uma coisa não condiz não é com a outra. arte. Não é arte a mesma coisa, a música, entendeu? Aí eu não posso escutar a música por quê? Pastor, só assiste o filme, está errado, porque no filme tem a trilha sonora, ou na hora que vai passar a música, só abaixa o volume. Ninguém faz isso, né? Entendeu como é que é? Então o cara vai vendo que muita coisa que é tida como pecado, ele vê que não é. Ele vai ficar frequentando essa igreja. 6, politicagem escancarada. O que é isso? É pastor ter rabo preso com político, troca de favores, barganha, e manipular a igreja.
A igreja está apoiando o candidato fulano. O cara vota em quem ele quiser. Você é praticamente obrigado, né? E isso é crime. A igreja está apostando no candidato X e você tem que votar porque a igreja está votando no candidato X. Isso é crime. A pessoa vota em quem ela quiser. Está assim de pastor criminoso. Ó. Aqui, no nosso estado, aqui é o que mais tem. O que mais tem. Entendeu? Envolvimento com politicagem. Para ganhar um caminhão de areia, os telhados, para ganhar um aparelho de som da igreja, uma guitarra nova, aí vende o voto das ovelhas, tudo para aquele político. Eu estava num café que teve do pastor uma vez, aí tinha um rapaz lá que ele dava aula de teologia, só que ele não era evangélico. Ele ficou horrorizado que o cara que pregou lá, não vou citar o nome, que a maioria conhece, falou, né, da linguagem de Deus, né, a mensagem dele foi essa. Aí eu vi ele comentando baixinho enquanto mas a linguagem de Deus não é política não, que estava escancarado, escolheu o político e praticamente obrigando o pessoal a votar nele. É o que mais tem. Por isso que muita gente está saindo. Entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para mim, nenhum dos dois, assim, eu não estou julgando a pessoa como político, nem o Lula e nem Bolsonaro. Para mim, nenhum dos dois presta. Nem Lula nem Bolsonaro. Na verdade, política nossa, a gente tem que escolher o menos ruim. Eu conheço gente que saiu de igreja nessa bobagem aí, 2022. As igrejas evangélicas tudo apoiando o Bolsonaro e o cara é lulista. Entendeu? O que teve de gente que saiu da igreja porque a igreja tem que votar no Bolsonaro, é o Messias, é o Messias, é o Messias. Por isso que ele virou desigrejado. Entendeu? Vamos lá, 7. Escândalo nas finanças. É o que mais tem. Nem se fala, a igreja hoje virou comércio. Você está dando, mas não é só fazer da igreja o comércio. Entendeu? O coitado do cara não tem nem um ovo frito para comer e o pastor come filé mignon todo dia. Quando você vai olhar, tem uma grande denominação no Brasil hoje, eu fiquei sabendo. Um pastor de uma cidade da região metropolitana aqui, uma igreja grande na cidade dele, tem um quartinho na casa dele com um cadeado que nem a esposa dele entra. Guarda o dinheiro lá. É o dinheiro da igreja. Guarda ali. Nem no banco ele não põe. Está comprando lote para todo lado na cidade. Com o dinheiro do pessoal. Com o dinheiro do pessoal. Em nome dele, não em nome da igreja. Entendeu? É disso que eu estou falando. Tanto roubo que você descobre. 9. Promessas financeiras de prosperidade que não funcionam. É o que mais tem hoje. Por isso que as pessoas estão decepcionando e estão saindo. Está se tornando desigrejado. E qual igreja que não faz promessa financeira? Hoje é coisa mais rara. Entendeu? 9. Há muita gente anunciando o verdadeiro evangelho. Por isso que eles estão saindo da denominação. O cara começa a ouvir o verdadeiro evangelho, ele não quer ficar naquele lugar mais. E acaba que, não dizendo que a gente é certo, né? Mas você vai nas denominações, você vê tanta bobeira que eles falam, tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, que acaba que você fica intolerante aí em certos lugares. Exato. Eu lembro quando logo que eu comecei, que eu fui pentecostal durante quase 15 anos, 14 anos e meio. Aí eu escutava Silas e Abílio Santana e Marco Feliciano, essa galera toda aí. Aí quando eu comecei a aprender mesmo o verdadeiro evangelho, eu falei, gente, não dá para escutar minha esposa, misericórdia, o cara está pregando. Eu falei, está pregando não, está falando bobagem. Domingo à noite veio um irmão que mora numa cidadezinha aqui, ele é da igreja, mas mora numa cidadezinha da região metropolitana. Aí já devia ter bem uns 8 meses que ele não vinha aqui. Aí ele veio, acabou o culto e estava conversando comigo, não dá não, pastor. Eu tento frequentar a igreja, aí a tia dele quer que ele vá com ele para lá. Entendeu? Eu falei, tia, não dá. Antes da metade da mensagem eu já levantei e fui embora. Não consegue, Mateus. Por mais que eu sempre ouvi que a gente tem que procurar tirar da mensagem aquilo que edifica, né? Você não vai ficar... Ouvir tudo e reter o bem, né? Mas é muito difícil você reter alguma coisa do que eles falam. 99% do que ensinam não tem nada a ver com o evangelho, você vai reter o quê? Até ele chegar nesse 1%, você não tem paciência de ficar esperando, é muita coisa. Um cara que eu tenho muita estima por ele, me ajuda demais, é gente boa demais, é pastor, postou numa rede social, eu vi um pedacinho só, eu não consegui. Meu irmão, Deus quer que você cresça,
Deus quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Aí o cara não cresce, ele não é abençoado e fala assim, tem alguma coisa errada comigo? Se Deus quer que eu cresça, você quer que eu seja abençoado, eu não estou sendo, entendeu? Tem um troço errado, o que eu estou fazendo de errado? E geralmente é isso, a maioria das denominações prega que você tem que ser próspero, que você tem que ter o melhor, e acaba que as pessoas se frustram. Já no Brasil, você tem que ser o mais esperto para você ter alguma coisa. Aí você vai para a igreja e te fala a mesma coisa, e na Bíblia você não vê isso. Você vê que os discípulos de Jesus foram os que mais se lascaram, vamos dizer assim. Exatamente. Aí você vai na denominação e está falando que você tem que ser próximo, que você tem que ter isso. Não que a gente não almeja, né? Todo mundo quer ter uma vida boa, não é errado. Mas se você for olhar o pé da letra, o evangelho mesmo, não tem nada disso. Essa agora, 2024, tivemos eleição municipal para prefeito e vereador. Nas duas últimas eleições, tem um cara que era da igreja, ele foi aqui. Aí aqui, na cidade de Ibirité, tem os 2 conselhos de pastores. Aí ele foi lá na minha casa com o diretor de um dos conselhos. Falou, pastor, nós queremos que o senhor candidata. Isso há 8 anos atrás. Queremos que o senhor candidata, que nós vamos apoiar o senhor. Daí a pouco veio o outro conselho de pastores também. Então, 2 conselhos de pastores. Sabe quanto que eles somaram? 120 igrejas para me apoiar, para ser vereador. 120 igrejas. Agora, algumas igrejas têm as filiais, as congregações. Então, ele está falando de 120 denominações. Sem falar, pastor, todas elas vão te apoiar em peso. Nós queremos que o senhor seja vereador. E o senhor vai ser tão votado que o senhor vai ser o presidente da Câmara dos Vereadores. E na outra eleição, o senhor vai candidatar a prefeito e o senhor vai ganhar. Mas por que vocês escolheram? Eu falei assim, porque eu tive com o senhor lá, eu sei que dinheiro não te compra. Dízimo não te compra, oferta não te compra. É igual eu já falei, eu baixo a porta da igreja, mas eu não engano o povo com dízimo, com oferta. Porém que política é uma máfia. Né? Isso é uma... Você entrar lá dentro, se você não entrar no esquema, eles vão dar um jeito de sabotar. E foi a primeira e última vez que você venceu, que você não ganha mais nenhum voto dentro da cidade. Ganha não, esse entendeu? Sempre tem um meio de... Então, nas 2 últimas eleições, eles me chamaram. Nessa agora, eles me deixaram quieto. Como eu moro de aluguel, minha esposa ficou doida. Nossa, nós vamos poder comprar a nossa casa. Eu falei assim, eu não vou não. Entendeu? Não vou não. Continuando, rapidamente. Então, por que o povo está se tornando desigrejado? Tem muita gente aí anunciando o verdadeiro evangelho. O cara aprende o verdadeiro, ele não quer mais o falso. 10. As pessoas estão abrindo a mente para a verdade através de estudos e da internet. É muita gente falando o verdadeiro evangelho no TikTok, Instagram e tal. Então está abrindo a mente das pessoas. Hoje, se você procurar, né, você acha conteúdos melhores do que dentro da igreja. Entendeu? Uma foi no final da semana passada, uma foi essa semana. Acho que até postei o vídeo. Não sei se esse vídeo foi hoje ou se ele vai amanhã. Olha o que a irmã me falou. Desesperada, com depressão, querendo morrer. Eu não tenho coragem de tirar a própria vida. Eu não posso falar a palavra aqui. Mas eu estou pedindo Deus para me levar. Só sabe chorar. Manda áudio chorando. Bom, ela casou com um homem e o homem é narcisista. E narcisismo não tem cura. Esse homem bate na mulher. Ele maltrata ela, maltrata os filhos, faz da vida dela um inferno. Aí ela foi conversar com o pastor, falou que ele te traiu. Não, então você não pode divorciar. Quer dizer, ela tem que continuar sofrendo com o homem. Continuar apanhando. Apanhando, entendeu? Não traiu. Arrumar uma mulher que corta o pastor. E aí, eu acho que esse vídeo vai subir amanhã. E outra, a outra irmã missionária da igreja entregou uma revelação para ela, uma profecia. Veio falar assim, Deus manda te dizer, se você largar o seu marido, a sua sepultura está aberta. Mas umas coisas que não tem nada a ver, né? A mulher só está chorando para Deus tirar a vida dela. É menos eu falei, doloroso. irmã, então você está chorando para Deus tirar a sua vida. Se você divorciar, você vai para a sepultura. Se não divorciar, você está pedindo para Deus tirar a vida, então você está morta. Ué. Divorcia que já resolve o problema. Já entendeu como é que é o negócio? Então é isso aí, ó.
Então a pessoa está abrindo a mente. Eu fui abrir a mente dela. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de frequentar a igreja. Eu falei, melhor coisa que você fazer, eu não vou dar o conselho. Mas quando ela falou, eu falei, isso, irmã, sai da Babilônia, povo meu. Entendeu? Vamos lá. A maioria dos ensinos e exigências das denominações não fazem o menor sentido com o verdadeiro evangelho e com a realidade do dia a dia. A maioria. Aí eu coloquei aqui a música secular, por exemplo. A maioria dos ensinos não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com o dia a dia. Uhum. Entendeu? Continuando. 99% dos ensinos das igrejas evangélicas são heresias. Por isso que as pessoas estão saindo. Vai lá só para aprender heresia? Sem contar que hoje os ensinos estão voltados, a grande maioria, a arrecadar bens financeiros para a igreja. Ok. 13. Decepções com líderes, com as suas promessas e estilo de vida. Eu não estou falando aquele que erra. Eu erro. Ninguém é perfeito. Eu tenho um negócio. Antigamente a gente fazia a festa de aniversário da igreja, sempre no meio do ano. Uhum. Então, no meio do ano, tinha o culto da virada do ano no dia 31. Sempre no meio do ano e na virada do ano, todo mundo aqui, eu pedia perdão. Gente, eu errei com vocês, vocês me perdoam. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente erra e nem viu que errou. Então, todo mundo erra. Eu estou falando ali, sabe, não é você cometer um erro, é líder mesmo, pessoa ali que a prática de vida deles decepciona qualquer um que conhece o evangelho. Entendeu? O estilo de vida dele não tem nada a ver com o evangelho. E principalmente com o evangelho que ele prega. Ele fala uma coisa, né, e condiz, o que ele faz não condiz com nada com o que ele diz. Exato. Olha lá, 14. Acepção de pessoas. Por que as pessoas estão saindo? Que eles vêm. Imagina para você ver um irmão que dá muito dízimo, o dízimo dele é muito alto, e o outro que o dízimo dele é pequeno. Vai me falar que esse que dá o dízimo alto, o pastor não trata ele melhor? Com certeza. Agora, não vou falar de valor, não. Como que o pastor trata o que é dizimista, ainda que dá um pouquinho, e o outro que não é dizimista? Falta por para fora que não é dizimista. Entendeu como é que é? Aí tem preconceito com preto, tem preconceito com homossexual, tem preconceito... Porque as pessoas chegam, principalmente os jovens, não aceitam tanto bullying, tanto acepção de pessoas, se tem a ver com defeito, com os outros serem diferentes. A galera de hoje não está aceitando isso, não. Na nossa época a gente aceitava, né? Hoje não aceita mais. Uhum. O Isaac, você conhece ele? Há 2 anos atrás, eu fui buscar ele na escola, ele está com 16, ele estava com 14. Não, pai, eu estou com dó da menina da minha sala. Eu falei assim, por quê? Foi porque ninguém está conversando com ela. Foi porque ninguém está conversando com ela. Tem uma menina preta na sala, ela chamou ela de macaca. Isolaram a menina. Uhum. Ninguém está conversando. E ela entra dentro da sala chorando, entrava dentro da sala chorando. E falou assim, a gente já tinha avisado ela porque ela riu de uma outra porque é gorda. Uhum. Ela riu, nós já tinha avisado. Ela foi, chamou a menina de macaca, nós chamamos a professora e contamos para a professora. A professora chamou a atenção dela, ela está isolada. Já tem uns 3 dias que ela cumprimenta, ninguém nem responde. Uhum. Aí você chega dentro da igreja e vê todo tipo de acepção de pessoas, todo tipo de preconceito. A moçada de hoje não vai ficar, não? Fica não. Né? 15. A descoberta de que pastores não são superiores, não são ungidos do Senhor e não são anjos. Som. Probleminha técnico aí, mas parece que voltou. Que é o que era dito, né? Que os pastores era quase um ser sobrenatural, né? Você não podia nem discordar. Não pode discordar deles, entendeu? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Opa, só um instantinho. Eu falei que era 15 ou 16, né? Deixa eu ver se eu botei mais um. 16. Ficou falta. A falta de amor. Tão ensinado pelo Jesus e pelos apóstolos. E você não vê o amor.
Você sabe quando é que a pessoa te ama? Se você é da mesma congregação dele. Se você está acima da moral. Se você cometeu um erro de categoria moral, ele deixa de te amar. Se você saiu da igreja dele e foi para outra congregação, você vira inimigo. Acabou o amor. Acabou o amor. É Entendeu? descartável, né? Acho que foram aqui, ó. Tá rapidamente, senão não vai dar tempo. Texto que os pastores não ensinam. Eu quero participação do pessoal. Texto que os pastores nunca vão ensinar. Olha aqui, ó. 2 Crônicas 2. Eis que estou para edificar. Salomão falando isso. Salomão, na época que ele ia construir o templo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático, e apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã até a tarde, nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é obrigação perpétua para Israel. A casa que eu edificarei há de ser grande, como realmente foi, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Agora olha o verso 6. No entanto, quem seria capaz de ele edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem o conter? E quem sou eu para edificar a casa, senão para queimar um incenso? Eu vou construir a casa. Vocês vão fazer todas as cerimônias e todos os rituais. Mas se os céus e os céus dos céus não podem conter Deus, ele vai caber dentro de uma casa? Não tem nem como, né? Entendeu? Salomão falando. Vê se os pastores vão ensinar esse texto. Lógico que não. Não adianta construir uma casa, porque não tem casa que caiba Deus. Para eles a igreja é a casa. É o templo. Lugar sagrado. Olha o outro. Atos 7, 47 e 48. Estevão falando na hora que ele ia ser apedrejado. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O cara que saiu daqui, ele saiu da casa de Deus? Não. Ele saiu de quatro paredes. Não habita em casas feitas por mãos humanas. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Manda os pastores pregar esses textos. Ninguém fala, não? Entendeu? Não adianta construir uma casa, porque não tem casa que caiba a Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não vão te ensinar isso. Agora deixa eu só aqui. Olha, Malaquias falou isso, Ezequiel falou isso, Joel falou isso, Isaías falou isso. Cada um deles falou de um jeito. Olha o que Deus fala a respeito do templo. Mateus, Malaquias 1:10. Tomara houvesse alguém entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Sabe o que eu queria? Quem dera que alguém fechasse a porta desse templo, para ninguém mais oferecer nada no altar, não oferecer nenhum tipo de sacrifício dentro desse lugar aí. Eu vou pular o de Isaías, que ele é grande. O que é verdadeiramente a casa de Deus? Vamos lá. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, tá? Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós é que somos pedras que vivem, porque era feito de pedra, tirada da natureza. A casa de Deus é feita de pedra viva. A casa de Deus é uma casa espiritual, de pedra viva, não templo. E eles não entendem a casa de Deus, para eles é o lugar que eles frequentam. E cada um de nós somos uma pedrinha na casa Uma pedra, de Deus. só que não é pedra tirada da natureza ou um tijolo forjado pelo homem. Pedra viva, eu e você. Essa é a casa de Deus. Inclusive não é assunto para agora, esse é o terceiro templo que está sendo construído desde o dia de Pentecostes. Não vai haver terceiro templo em Israel, não. Ele já está sendo construído. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, e cada um de nós é uma pedra viva nesse templo. Ok? Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós.
Cristo na sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O último texto que eu vou ler, não vou ler mais não. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? A casa de... Aí deixa eu te falar o desigrejado. Se a casa é você, como é que você é desigrejado? Você saiu de você? Não tem nem como. Então não é sair das quatro paredes, Deus não habita lá, ok? E sem contar que tem o culto que você vai para receber o Espírito Santo, sendo que ele já habita em você, né? Ele habita, entendeu? O Espírito Santo habita em nós. Agora vamos lá para... Você entendeu? Entendi. O cara saiu da placa, da denominação, do CNPJ, da construção, mas Deus não habita lá. A gente só tem que ter o cuidado de não ser aquele lá, né, que é o chato. Quando ele estava, ele condenava quem frequentava. Agora que ele não frequenta, condena quem frequenta. Entendeu? Até porque que cada um tem a sua particularidade. Tem pessoas que não conseguem viver fora das quatro paredes. Tem gente que não consegue assistir uma pregação online. Então, entendeu? Tem gente que gosta do louvor, gosta de estar junto de pessoas. É por isso que eu mantenho aqui aberto. Mas eu sempre falo que casa de Deus é isso aqui. Entendeu, Mateus? Entendi. Então vamos lá, vamos ver o pessoal aqui, a participação. Antes deles, você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Então olha aqui, ó, 3 textos. Não adianta você construir que não tem uma casa que pode conter Deus. Os céus e o céu dos céus não podem contê-lo. Como que uma casa vai conter? Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus é você. O templo do Espírito Santo sou eu. A casa sois vós, pedras vivas. Nada de templo. Então acaba que nós, né, vamos dizer assim, como igreja, estamos mais destruindo o templo do que tudo, porque mais maltrata o próximo do que faz o bem. Então acaba que a gente em si estamos destruindo o templo de Deus e dando valor às paredes que ele nem habita ali. Primeiro templo para o cristianismo foi construído no ano 317. Até o ano 317, deixa eu te falar uma coisa aqui. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João foi para o templo para orar. Um paralítico, mendigo, sentado à porta do templo. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O cara entrou dentro do templo pulando e saltando. Quando a multidão viu aquele que era mendigo e aleijado, pulando, saltando e gritando ali, não é dentro do templo, é nas repartições, que tinha um lugar que funcionava como uma praça, o povo reunia. Aí a multidão juntou e Pedro começou a pregar. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? É no poder dele que eu fiz isso aqui, tal, tal. Sabe o que fizeram? Prenderam Pedro. E convocaram o sinédrio, o mesmo que julgou Jesus para julgar Pedro. Ele ficou preso de um dia para da noite para o dia, de um dia para o outro. Entendeu? Aí eles discutindo, a gente mata o cara ou não mata? Mata ele ou não mata? Porque é notório o que ele fez. O cara era paralítico, ele era mendigo. O cara entrou, como é que vai fazer? Gamaliel, o maior professor que já pisou nessa terra, falou assim, solta o cara. Solta o cara. Se isso é de Deus, vai continuar. Se não é, vai acabar igual todas as outras seitas. Com o tempo acaba. Aí deram um coro em Pedro e falou assim, nunca mais fale do nome de Jesus. Sabe por que ele foi preso e apanhou? Porque falou de Jesus dentro do templo de Jerusalém. Não podia. Que era a casa de Deus. Entendeu? Não podia falar. Então não tinha templo para o cristianismo. Não existia. O de Jerusalém, de Israel, não podia falar de Jesus. E templo para cristãos nas outras cidades do mundo não existia. Vamos lá. Eduardo Goulart, Cileia, boa noite. Zé Maia, levando ao pé. Nailson França, José Marques, boa noite. Ivane Souza, Alessandra, boa noite. Professor Anderson Oliveira, boa noite. Se der tempo, eu quero te fazer uma pergunta, viu, Anderson? Você é biólogo, né? Você trabalha com biologia, não é isso? Se der tempo, eu quero te fazer uma pergunta que vai esclarecer muita gente, né? Inclusive até um debate que eu tenho em vários grupos. Não tem um dia que eu não entro nesse debate. Hoje teve o debate falando disso aí. Vamos lá.
Eliane Nunes, boa noite a todos. Arlete, boa noite. Odaí, Nilson. Carlos, como explicar que a salvação é individual, mas que ninguém é capaz de salvar a si mesmo? Muitos religiosos acham que o que ele fez e vai fazer, ele vai ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse negócio de que salvação é individual, sim e não. Está certo e está errado. Sabe por quê? Porque, segundo Coríntios 5, 18 e 19, diz que Jesus já resolveu a transgressão de todos os homens, do mundo todo. Então a transgressão ele não coloca mais na sua conta. As nossas transgressões ele coloca na conta de Cristo. A minha transgressão, a sua transgressão não é imputada mais a nós. Então a transgressão do mundo inteiro é imputada a Cristo. 1 João capítulo 2, verso 2, diz que Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. João falando pela igreja, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E eu já expliquei isso aqui. O que é propiciação, Mateus? Preste atenção, você vai entender o que é propiciação. Eu sempre dou esse exemplo. Grécia. Os gregos, o principal deus dele era Zeus, o deus dos deuses, para eles, Zeus. Eles fizeram alguma coisa que suscitaram a ira de Zeus. E Zeus está irado com a Grécia. Eu vou mandar um tsunami que ele vai fazer o mar Mediterrâneo invadir a Grécia e vai inundar tudo. Aí quando alguém vê o que tem que fazer, o Zeus fala assim, eu quero o sacrifício de uma virgem de 30 anos de idade. Para eu não mandar a água invadir a Grécia, eu quero o sacrifício. Detalhe, quem tem que sacrificar ela é o pai e a mãe dela, juntos. Aí é o seguinte, primeiro você achar uma virgem de 30 anos. 2, uma virgem de 30 anos que tem querendo morrer por causa dos outros. 3, uma virgem de 30 anos que o pai e a mãe vai querer matar a filha. Aí pesquisaram e acharam. Deitaram a menina no altar, o pai e a mãe pegou a faca e enfiou no coração dela. Aquela menina foi a propiciação. O que é propiciação? É quem atende às necessidades de uma divindade para essa divindade não derramar ira. Entendeu? Sim. Então, quando João fala que Cristo foi propiciação pelos nossos pecados, falando da igreja, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, Cristo atendeu às exigências de Deus por causa dos pecados do mundo todo, o da igreja e o do mundo todo, tá? Isaías 53:6 diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, iniquidade, pecado e transgressão, Jesus já resolveu. Iniquidade, pecado e transgressão do mundo todo, do mundo todo. Então, ninguém vai para o inferno por causa de pecado, iniquidade e transgressão. Entendi. Aí, 1 Timóteo 4:10 diz o seguinte: por isso nos labutamos e esforçamos, porque temos posto a nossa fé no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Sabe aqueles que são fiéis, que não vivem deliberadamente na prática do pecado? Eles vão ser salvos de uma forma especial, mas ele é salvador de todos os homens. Todos vão. Todos. Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ok? Já tem gente no inferno? Tem. Mais gente vai para lá? Vai. Dos que estão no inferno, alguns vão ser destruídos na lago de fogo? Com certeza. Mas ir para o inferno não é tão fácil. Então a salvação não é individual. A obra de Jesus salvou o mundo todo. O mundo todo. Agora, quando fala que salvação é individual, se você se esforçar, aí você vai para o inferno, aí é individual. Porque para ir para o inferno tem que se esforçar. Não é fácil assim como a religião mostra, não. Que a religião mostra o contrário, né? É o contrário. Para perder a salvação é muito fácil. Isso aqui, ó, você perde a salvação. É. Entendeu? Uhum. Então, viu, Nailson? É fácil, é individual para você. Perder não, né? Porque se não é, porque nunca foi. Uhum. Porque quem já é salvo, o nome dele está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não, eu falo assim, perder, porque é o que as denominações modo de falar. Oprime as pessoas, falando que tudo que você faz, você vai perder a salvação, você vai para o inferno. Entendeu? Uhum. Danilo, boa noite. Valdirene aqui no Graça e Paz. Amados, Verônica, segunda vez ao vivo, boa noite. Seja bem-vindo, Verônica. Por falar nisso, vocês já deixaram os seus likes? Olha aí, ó.
nós temos um número de pessoas acompanhando e um número inferior de likes. Deixa o seu like, ajuda o canal aí. Tá joia? Cadê, gente? Cileia, você parou, né? Segunda vez, Verônica Cileia. Graças a Deus que o meu pastor não apoia político. Parabéns para ele. Aqui sempre como pastor pelo pastor. Quem que você acha que deve votar, irmão? Vota no quem você quiser. Não, pastor, mas não. O senhor vai votar em quem? Eu vou votar no fulano. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Mas você vota em quem você quiser. Nunca. E me oferece, viu? Ô, pastor, o que a sua igreja está precisando? Foi um monte de coisa. Pois é, mas você quer minha pai? Eu falei, não, eu fico sem as coisas que a minha igreja está precisando. Eu não vou vender voto de ovelha, não. Entendeu? Adriano Silva, paz do Senhor Jesus. Renato Sebastião, boa noite. Ivane, verdade mesmo, misericórdia de Jesus Cristo. Amém? Então, Ivane, a verdade dói, dói e dói. Muito mais. A verdade é liberta. Jefferson Prudêncio. Eu sempre me perguntei, será que todas as denominações são casa de Deus? O que a Bíblia está falando? E tem mais uma. Qual igreja que Jesus fundou? Assembleia? Presbiteriana? Quadrangular? Batista? Hoje é uma briga, né? Adventista? Adventista? Qual que foi? Odaí Bressan. Depois que a gente ouve de uma pastora que temos que tratar bem as ovelhinhas para depois tosar, e torna cada vez mais difícil viver o bastidor de qualquer igreja. Está vendo? Primeiro você trata bem a ovelhinha, depois você vai tosar a ovelha. Uma pastora. E como dizia o Raul Seixas, quando acabar o maluco sou eu. E o problema é que eles não tosam, né? Eles sureca a ovelha. Não, arranca o couro dela, a carne, arranca tudo. Deixa só as ossos. Edilson Barros, boa noite, graça e paz a todos. Renato Sebastião, a grande verdade é que Jesus está bem longe dessas denominações. É como diz lá em Apocalipse, estão deixando Jesus para o lado de fora. Perfeito. Edivonete Ramos da Silva, graça e paz. Tá aí. E aí, gente, perguntas, comentários sobre os desigrejados? O tema é desigrejado, tá? E aí? E aí eu te pergunto, desigrejado é salvo ou não é salvo? Todos somos, né? Entendeu? Pelo que está aqui, todos somos. E acaba que as pessoas, hoje, né? A gente mais julga as pessoas do que apoia, né? Como você mesmo falou, você está na igreja, cometeu um erro, dependendo do erro que você cometeu, né? As pessoas, né? Vamos dizer que você nem é digno mais de entrar na igreja, né? Muitas das vezes as pessoas, nós mesmos colocamos as pessoas para fora por causa disso. O irmão pecou, em vez da gente acolher, né? Todo mundo fica de cara feia, isola a pessoa, como se nós nunca fôssemos errar, nunca erramos, né? Então, assim, acaba que o aprendizado, né, que foi nos imposto, nos levou a isso, né? Então, assim, eu vejo que os desigrejados crescem muito por causa disso, porque há uma dificuldade, até das pessoas que estão na igreja, alguns, não todos, né, de aceitar algumas coisas que foi imposto errado por tanto tempo estar ali aprendendo aquilo ali, parece que impregna na pessoa, e para você conseguir colocar outra coisa fica difícil. Então eu acho assim que muitas das pessoas saem por causa disso, que tem gente que está dentro da igreja, não aceita, por mais que você mostre que está errado, ele não aceita você o errado. Então assim, eu acho que para a pessoa não ficar chato, não ficar aquela coisa que você está na igreja, mas não está fazendo, né, a obra de Deus, não está fazendo o que Jesus manda, a pessoa prefere sair, né, do que escandalizar quem está ali, que não consegue ter uma outra visão. Jesus, acho que foi Isaías que falou e Jesus repetiu, você não torce o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Então o pavio é o seguinte, você acende uma vela, entendeu? Na hora que você sopra, não fica aquela ali parecendo que ela quer pegar fogo de novo. Uhum. Aquilo ali é uma torcida, porque ali é um barbantezinho torcido, entendeu? Só que na época eles eram mais grossos. Então ele falou, se uma torcida estiver fumegando, você não apaga ela,
você bota fogo nela. Aham. E a cana que está quebrada, você não torce a cana. Você vai fazer algum enxerto, alguma coisa lá. É isso que você falou. O cara errou, ele cometeu o pecado, ele vacilou. Ele é uma torcida que está fumegando, o fogo dele está quase, o crente ainda faz... Nem torce não, né? Ainda joga água. Entendeu como é que é? E a cana, ela está quebrada e podia fazer um enxerto e acaba de esmagar a cana. Por isso que muita gente está se tornando desigrejado. Acaba de empurrar o cara pro buraco. Que acaba que a gente prega o amor, prega isso e aquilo, na hora que precisa de exercer, passa totalmente ao contrário. Outra coisa que você falou aí, você quer ver uma coisa? Vamos ver por que as pessoas são desigrejadas. Mais um aqui. Um ensinamento errado aqui, Mateus. Olha o ensinamento errado. Jesus falou com aquele paralítico do tanque de Betesda e com a mulher que foi pega no flagrante de adultério. Vai e não peques mais. Com o cara do tanque de Betesda, ele falou, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O crente entende que Jesus falou para que a pessoa nunca mais pecar. A maioria. Ele falou para a pessoa nunca mais. Jesus fala assim, o meu fardo é leve e suave. Aí ele manda a pessoa nunca mais pecar? Esse é um fardo leve? Esse é um fardo suave? Não tem como, né? Você sabe como que se entende esse texto? Não. Vou te explicar uma coisa aqui. O texto grego, Mateus, ele tem uma particularidade. Duas particularidades. Se você lê o Novo Testamento, você sempre vai ver isso. Primeiro, ele escreve em contraste. Sempre vai ter um contraste. Então, tipo assim, não andeis ansiosos. Ao invés de você ficar ansioso, faz isso que a paz vai estar convosco. Então, ansiedade e paz. Entendeu? Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto. Luz, trevas, morte, vida. Fonte de água doce, fonte de água amarga. Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto. Entendeu? O texto grego, ele sempre trabalha em contraste. Se você ler de Mateus, Apocalipse, você sempre vai... Procura esses contrastes que você vai encontrar. Primeira, particularidade. Segunda, quando o texto grego trata de um assunto, ele não troca de assunto. Então eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver para você entender. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Quando ele desceu, uma confusão lá embaixo. Um homem sai do meio da multidão e fala assim, tem misericórdia de mim. O Espírito pega meu filho, de vez em quando joga no fogo, de vez em quando joga na água, tenta matar um menino de qualquer jeito. Entendeu? Eu pedi para os seus discípulos expulsarem e eles não conseguiram. O que Jesus falou? Ó geração incrédula e perversa. Qual que é o assunto? Incredulidade, falta de fé. Falta de fé. Aí ele falou assim, mas se queres pode me ajudar. E Jesus falou, se eu quero, tudo é possível ao que crê. Olha, dando continuidade. Entendeu? Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Se eu quero, tudo é possível ao que crê. Aí o homem fala assim, então me ajuda na minha falta de fé. Aí Jesus mandou o espírito sair do menino. Quando o espírito saiu, quando chegou em casa, os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Ele falou, por causa da pequenez da vossa fé. Quando o texto começa com um assunto, ele não troca no assunto. O assunto nesse texto é a falta de fé. Mas ele diz assim, mas essa casta não sai a não ser por meio de jejum e oração. Toda vez que eu falo isso, dá uma briga. Toda vez tem gente brigando. Os caras acham, porque é o que você falou aí, a pessoa passou muitos anos aprendendo. Depois ele tem uma dificuldade de ouvir diferente do que ele aprendeu. Para eles, a casta que só sai por meio de jejum e oração é casta de demônio. E a casta que sai, no caso, é a falta de fé. Falta de fé. Você quer uma prova? Quando eu era pentecostal, eu cansei de fazer campanha de libertação. E demônio bravo mesmo, demônio que uma máquina de lavar, aquilo é aço esmaltado. A mulher rasgava aquele negócio, igual você rasga uma folha de caderno. Entendeu? Coisa brava que eu já enfrentei assim. Então esse demônio nunca brincou comigo, nunca brincou. Agora tinha época que eu não estava orando e nem jejuando. Aí manifestava demônio, me chamava lá em casa, 2 horas da manhã, e eu falava assim, meu Deus, essa caça só sai por meio de jejum e oração. Teve uma vez que me chamaram, tinha uma menina que estava 6 dias endemoniada,
Custaram me chamar porque o pai e a mãe dela era da Deus é Amor. Como a minha igreja era batista, entendeu? Não vamos chamar batista, não. Por fim, depois de chamar gente de tudo quanto é igreja, me chamaram lá. Eu saí de lá, a menina 6 dias sem dormir, sem tomar banho, sem comer, manifestada com o demônio. Com meia hora o demônio saiu. A menina entrou, tomou um banho, ela estava fedendo, tadinha, 6 dias sem tomar banho. E pediu a mãe dela, eu falei, faz uma sopa para ela, só com um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. Tem 6 dias que ela não come nada, se ela comer vai fazer mal para o estômago dela, entendeu? Comida bem levinha para ela, entendeu? Mas na hora que ela falou assim, nossa, esse demônio bravo, 6 dias manifestado, e eu tenho meses e meses e meses que eu não oro e nem jejum. Como é que eu vou fazer? Meia hora o demônio tinha saído, entendeu? E várias outras experiências minhas e de amigos meus. Tinha pastor amigo meu que não estava orando, não estava jejuando e estava na prostituição, pagando garota de programa. Ia lá e expulsava demônio. Que quem expulsa não é a pessoa. A prova que eu te dou é o seguinte, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitos vão dizer naquele dia, eu expulsei demônios, eu curei enfermo, entendeu? Eu fiz milagre no Senhor. Ele falou assim, eu nunca te conheci. Ele curou enfermo, ele profetizou, ele expulsou o demônio e nunca conheceu. E é coisa que a maioria dos cristãos não faz. E se o cara curou enfermo, expulsou demônio e profetizou no nome de Jesus, e Jesus nunca conheceu ele, se ele estava orando e jejuando, Jesus nunca recebeu, porque Jesus nunca conheceu ele. Está vendo que a casta não é? A casta é de incredulidade. A mesma coisa, vai e não peques mais. Mestre, essa mulher foi pega no flagrante de adultério. Qual que é o assunto que o texto está falando? Adultério. Entendeu? Então, quando Jesus pergunta assim, quem nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. De que ele estava falando? Quem nunca adulterou. Entendeu? Aí, quando ele fala com ela, vai e não peques mais, o que ele está falando? Para ela não adulterar mais. Eu sou professor de grego, rapaz, há muito tempo. Quando o grego fala de um assunto, ele não muda de assunto, mas o crente acha que Jesus estava falando para que a mulher não pecar nunca mais. Pecar, ele iria pecar, mas fazer de tudo para não cometer aquele pecado. Não adultere mais. Tanto é, você sabe por quê? Olha para você ver a jogada. É só você abrir a mente. Só você abrir a mente. Se a pessoa foi pega no flagrante de adultério, o que a lei falava? Que tinha que apedrejar os dois. Por que trouxeram só a mulher? E tem mais uma. Na hora que aquela mulher fosse apedrejada, diante dos religiosos, fariseus, saduceus, ela falou assim, eu vou ser apedrejada. Mas esse, todo mundo ficou comigo. Sabe o que ele estava fazendo? Queima de arquivo. Porque se nós pegamos ela num flagrante, qualquer hora o outro pega também, ela vai dedurar todo mundo. Então, quando Jesus falou, ainda mais longe, quem nunca adulterou com ela, atire a primeira pedra. Por isso que cada um jogou a pedra no chão e foi, ó. Foi todo mundo embora. Entendeu? Então vai e não peques mais. Entendeu? Olha, você pode mostrar o ensinamento de Jesus. Você pode mostrar o contexto. Você pode mostrar o texto original. Você pode mostrar a cultura e o costume. Você pode mostrar a história. Você pode mostrar a lei da época. Não tem jeito. Entendeu? Só que tem muita gente abrindo a mente para isso. Aí o cara não aguenta esses enganos, ele vira desigrejado. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Quem mais aqui? Agora parece que... Subiu um monte de perguntas. Subiu. Levi. Os religiosos sempre usam o texto de Hebreus 10, 25 para dizer que devemos fazer parte da denominação. Irmão, qual o verdadeiro significado desse texto? Irmão, eu coloquei ele ali, mas eu não vou ler para você não. 10, 25 diz o seguinte... Não deixemos de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando se vê que se aproxima aquele dia. Então tem a ver com desigrejado. Vamos para o texto original, grego. Preste atenção. Você sabe o que é congregar há 2000 anos atrás, no grego? Co, é juntou. Então Cristo é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. Co quer dizer junto, entendeu? Então, a palavra congregar é utilizada em três ocasiões, tá joia? Então preste atenção,
se a pessoa tem o mesmo viés, a mesma crença política, econômica, social e filosófica, você gosta de Sócrates, eu gosto de Platão. Não, você gosta de Sócrates, eu também gosto de Sócrates. Entendeu? Filosofia. Então, da sociedade. Entendeu? Entendi. Sociedade. Então, econômico, político. Se nós temos a mesma crença, nós congregamos. Estamos juntos no mesmo propósito. Entendeu isso aí? Depois, quando veio a igreja, veio o evangelho. Então, congregar, você crê no evangelho, que eu também creio. Aí virou crer na mesma coisa. Econômica, política, social, filosófica e do evangelho de Cristo. Então, se você tem a mesma crença, você é daqui, o irmão é lá de São Paulo, você congrega com ele. Entendeu? Entendi. Você congrega, tá? Então, esse é o primeiro. Segundo, o congregar é uma mídia. O que é a mídia? Vamos falar. Tinha um disquete, depois veio o CD, depois veio o pendrive. Hoje nós estamos aqui. Ô Mateus, aquela vez que a gente foi na praia lá, você tem aí as fotos lá da praia? Eu tenho. Então o seu celular é uma mídia. A mídia que carregava a crença econômica, política, filosófica, social e do evangelho. E quem é a mídia? Eu e você. Porque não existia assim. Para começo de conversa, a Bíblia ficou pronta entre o ano 170 e o ano 200. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo ficou pronto entre o ano 170 e o ano 200. Século 2. Final do século 2, iniciando o século 3. Então o cara não falava assim, abre a sua Bíblia aí em Mateus, abre a sua Bíblia em Ezequiel. Não existia isso. Ninguém carregava. Então congregar também é a mídia que você... O que você crê? Eu creio no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de Cristo. Quem é Cristo? Aí você falava, teve um homem que nasceu, filho de um carpinteiro e tal, tal. O congregar, quando ele fala, não deixemos de congregar, não abandone essa crença que você tem e que você tem capacidade de levar adiante. Espalhar o Evangelho. Entendeu? Você ser a mídia, você ser o pendrive, você ser o CD, você ser o disquete, entendeu? Entendi. Você é a nuvem, entendeu? Você é o e-mail. Por onde você for, você sai espalhando. Isso é congregar. Então não deixar de congregar, não abandonar a sua crença, entendeu? Seu viés político, econômico, religioso e tal, tal. Terceiro lugar, como que você ia expor a sua crença política, econômica, filosófica, social e do evangelho? Junto com outras pessoas. Entendeu? Sim. Porque não tem como, você tem que estar junto, com mais um, com mais dois, com mais 10, com mais 15. Vai espalhando. Só que onde que eles ficavam? Não existia templo. O primeiro templo do cristianismo foi construído no ano 317. Como que congregar e frequentar templo? Entendeu? Entendi. Então, não deixemos de congregar. Aí, quando você reunia, e algumas pessoas estavam reunidas para discutir o assunto econômico, político, social, entendeu? Filosófico e da fé, eles estavam congregando, mas era nas ruas, nas praças, na floresta, entendeu? No meio da mata, na beira do rio, na beira do mar, nas casas uns dos outros. Congregar não é frequentar a igreja, não. Nem existia templo para cristianismo. Era só divulgar, vamos dizer assim, o evangelho. Entendeu? Outra palavra que eles vão utilizar também, que tem que ter comunhão. Você não pode ser desigrejado, tem que ter comunhão. Eu estou te falando, procura a palavra no grego que você vai ver. Procura a palavra, você vai ver se congregar é frequentar algum lugar. Tem nada a ver com frequentar lugar. Ah, mas tem que ter comunhão. Co é junto. Acabei de falar. Co é junto. Comunhão. Então vamos lá. Eu sou co-herdeiro. Nós somos co-irmãos. Entendeu? Co é junto. O que é comunhão? É uma comum união. Entendeu? É uma união que nós temos junto. Tem um irmão, por exemplo, ele assiste aqui o Mauro, lá de Angola. Mauro de Angola. O fuso horário é diferente. Então, se ele estiver vendo ou não, na hora que ele for ver, não interessa se ele está vendo ou não. O que é a comum união entre mim e o Mauro de Angola? O evangelho.
Mas para eles comunhão é estar junto no mesmo lugar. Eu tenho uma comunhão com você, o Evangelho, Jesus Cristo. Jesus é uma comum união. Olha a origem da palavra. É o que eu falo. Tem um monte de doutrina, um monte de ensinamento errado, um monte de julgamento que o crente faz, mas ele nunca estudou no hebraico e no aramaico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. A maioria nem estuda, né? Dos cristãos em si, nem a Bíblia pega em casa. Não vi a live no início. Se você já falou sobre esse assunto, peço desculpa. Não, eu coloquei no texto para falar, mas eu quis cortar para dar mais oportunidade para vocês. Renato Sebastião, tem um pastor que era de um grande amigo meu, e de verdade, pelo menos eu achei que era. Depois parei de congregar, nunca mais mandou uma mensagem sequer para saber se eu estou bem ou estou vivo. Hipocrisia. Isso é qualquer lugar do Brasil. Se você está numa denominação e sair, vira inimigo. E a ponto de pastor falar com os irmãos e eles não te cumprimentam. Mas tem gente aqui da igreja que era de uma denominação, saiu, veio para cá, dizer que tem vizinho na rua dele, que ele vai assim, paz do Senhor, irmãos. O irmão vira a cara para o outro lado. Eu quero ver como é que vai fazer no céu, né? Não, vai pôr uma igreja, um lugarzinho no céu para cada denominação. Separar? Cada um vai para um lugar. Edilson Barros. Acredito que quando descobrimos o verdadeiro evangelho da graça, ninguém consegue voltar às denominações. Pois é. Mundo com poesia. Boa noite, pastor. Ivane, não existe desigrejado, é escolhido. Desigrejado, eu falei lá no início, é um nome desesperado que os pastores arranjaram. Não existe isso não, o soldado tem que estar no quartel, entendeu? Se você separar uma brasa do braseiro, ela vai esfriar, entendeu como é que é? Então você vai acabar, não existe isso não, para servir Jesus você tem que estar junto, tem que congregar, não pode deixar de congregar, tem que estar em comunhão. Agora, aprenda o que é congregar no grego, aprende o que é comunhão no grego, vai só jogando por terra os ensinamentos deles. Sem contar que 90% das pessoas que estão dentro das quatro paredes não faz nada. Uns 10% que faz aquilo ali se movimentar, que se matam de trabalhar para aquilo ali funcionar, e os outros 90% está ali só em A estatística no Brasil é 6%. 6 trabalham. E o resto fica só recebendo. Vamos pegar a Igreja Batista da Lagoinha, famosa aqui. 100 mil membros. Você não vai ter 5 mil pessoas que trabalham na igreja. O Zé só fica sentado, recebendo. Então, que ele fala que o soldado tem que estar no quartel, né? Mas não está fazendo nada no quartel. Não faz nada em casa, né? Nada no quartel, não faz nada em casa. Mesma coisa. Ué. Entendeu? Renato Sebastião, exatamente, Edilson Barros. Quantas decisões mal tomadas, quantas coisas que eu deixei de fazer por causa dessa desgraça de denominação. Ter conhecimento e sabedoria, quer dizer, ele não teve conhecimento e sabedoria, deixou de fazer um monte de coisa. Eu também já deixei de fazer muita coisa que eu achava que era errado, e depois você vai ver que é uma grande palhaçada, vamos dizer assim, que o que a gente deveria fazer mesmo, a gente não importava em fazer. Aqui a Ivane perguntando assim, os escolhidos está na palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aproveitar, Ivane, para te falar aqui. O que é chamado? Chamado é todo mundo que ouve o evangelho. Por que Jesus disse que muitos são chamados? Hoje nós temos 40 nações no mundo que nunca ouviu falar o nome de Jesus, nunca ouviu falar do evangelho. Se você falar com ele assim, Bíblia, ele fala, o que é isso? É a nova marca de refrigerante que apareceu aí? Porque o governo, o Brasil é laico. O que o Brasil é laico? Você sabe um pouquinho de cada religião. E cada um tem a oportunidade de manifestar a sua fé onde ele quiser. Tanto que você vai no dia 31 de dezembro, lá na Lagoa da Pampulha, tem crente fazendo culto, tem macumbeiro fazendo oferenda, tem de tudo lá. Tem espírita lá tentando comer lentilha, saltar as ondinhas da Lagoa da Pampulha, entendeu? Porque o Brasil é laico. Mas tem país, os governos... Por exemplo, chega 25 de dezembro e fala assim, o que é isso? É a festa dos deuses dos ocidentais.
25 de dezembro é a festa dos deuses dos ocidentais. Mas como é que eu não sei? Você não pode falar. Eu estou falando, eu tenho vídeo aqui que depois eu posso te mostrar. Tem país que se você falar o nome de Jesus, você é enforcado em praça pública. Uhum. Então, chamado é quem ouve o evangelho. Todos os que ouvem o evangelho são chamados. O chamado é um convite. Aí eu fiz um churrasco na minha casa, chamei todo mundo aqui da igreja e não chamei você. Aí você encontra, por exemplo, com o Nilson. Vai, Mateus, teve um churrasco lá na casa do Carlão, você não foi, você fala assim, eu não fui chamado, não. Entendeu? Uhum. Então, muita gente vai ouvir o evangelho, muitos não vão. Agora, poucos são escolhidos para ter os dons. Pastor, evangelista, mestre, dom de profecia, dom de socorro. Então, muitos vão ouvir o evangelho. E para ser liderança, para ser igreja, poucos escolhidos. Uhum. Entendeu? Porque vão ser salvos todos os homens. Os fiéis, de uma maneira especial. Os fiéis são a igreja. Uhum. Então, poucos escolhidos. Aí, irmã, eu aprendi com meu pai. Muitos são chamados, poucos escolhidos e a maioria enxerido. O que mais tem hoje? Enxerido. Entendeu? Os caras estão se matando. Tudo quanto é pastor está se matando. O ministério não é pesado para você e você não é ministério, não é pesado para o ministério. Se está pesado, você não tem um ministério. A maioria recebeu o título, recebeu o cargo, mas não recebeu o dom. O chamado mesmo. O escolhido, o seio escolhido. Tem nada a ver que Deus, entendeu? Poucos escolhidos. Se não, vejamos. É uma multidão que ninguém pode contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. É uma multidão somando todas as areias das praias e as estrelas dos céus. Como é que muitos são chamados e só poucos são escolhidos? Mais uma vez, eu estaria caindo em contradição. Entendeu? Sim. Escolhido para ter os dons. Não é todo mundo que é pastor, não é todo mundo que é evangelista, não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo que é mestre, entendeu? E os que são mesmo, realmente, você vê uma diferença, né, na vida da pessoa. Tem uns que fazem, né? Tem amor e tudo, mas você vê a diferença de quem realmente tem o dom e de quem não tem. Você sabe como que eu explico isso? Tem gente que nasceu. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, o Pelé, entendeu? E esses caras, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, os caras nasceram, bicho. Entendeu? Tem outros que vão ser grandes craques, porque eles foram treinados. A prática leva à perfeição. Então o cara vai fazer até perfeito, por causa de tanto praticar. Mas a diferença, eles chamam o Cristiano Ronaldo de robozão. Ele é quase perfeito, mas ele é treinado, ele não nasceu com talento. Então eles chamam de robozão aí. Entendeu? Ele já foi o melhor do mundo quantas vezes, mas ele foi treinado. É diferente do Ronaldinho Gaúcho. E tem uns que erram até o chute, não acerta nem o chute. Nem treinando. Ele vai chutar, a bola passa debaixo da perna dele. Entendeu isso aí? Entendi. E o que mais tem? Minha mãe falava assim, para de querer entrar na réstia sem ser cebola. Então o cara está entrando, a réstia é aquela, né? Um conjunto de alho ou de cebola. O cara está querendo entrar na réstia sem ser cebola. Então muitos são chamados, poucos escolhidos. E a maioria enxerido. Até porque hoje as pessoas veem no evangelho um meio de se dar bem sem muito esforço, né? Pois é. Então vamos lá. Miguel Moraes, a principal coisa que é pregado é que você tem que ser cabeça e não cauda. Eu não vou nem tocar no assunto, deixa eu falar rapidamente. Então é o seguinte, Deuteronômio 28 e Deuteronômio 30. Né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, essas bênçãos virão e te seguirão, entendeu? Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito é o fruto da sua amassadeira, bendito isso. Aí você será tido por cabeça e não por cauda, você estará por cima e não por baixo, mas se atentamente obedecer os mandamentos do Senhor, para você ser cabeça e não cauda, para você estar por cima e não por baixo, diga-se de passagem que os mandamentos são 613, não são só os 10 mandamentos.
Os mandamentos são 613. Quem foi o único que conseguiu cumprir os mandamentos? Jesus. Quem é que é a cabeça? Jesus. Quem é que está por cima? Jesus. Pronto. Entendeu, irmão? Entendeu? Só Jesus foi o único que cumpriu. É só você olhar, tem que cumprir os mandamentos. Tá? 613. Dovan Santos, a paz do Senhor Jesus, Mundo com Poesia. Pastor, qual a sua reação quando alguém sai da sua igreja? Procura saber o motivo? Irmão, normalmente as pessoas me procuram, dizendo que vai sair. Normalmente me procura, entende? Eu já corri muito atrás, muito. Hoje eu sou psicanalista, né? E eu trabalho como psicanalista de 6 da manhã às 19 horas. Tá? Eu atendo pessoas de 6 da manhã às 19 horas. 19h30, quando eu não estou dando aula de teologia, eu estou dando aula de psicanálise. Entendeu? Então eu não tenho tempo de correr. E eu trabalho de segunda a sábado. Quando é domingo, é culto de manhã e culto à noite. Eu tenho domingo à tarde para ficar com a minha família. Entendeu? E um dia da semana eu separo para a família também, à noite. Tá? Então eu não tenho mais tempo de correr atrás. Quando eu era assalariado pela igreja, eu saía de 7 horas da manhã e chegava 11 horas da noite. Correndo atrás, visitando, indo, o irmão sumiu e tal. Depois eu falei com eles, é errado, né? Eu não tenho que ficar pedindo dízimo, né? Eu não tenho que ficar pedindo salário. A partir de hoje eu vou trabalhar na minha profissão, eu não quero mais um centavo da igreja de salário. Só que vocês não vão ter mais um pastor, vocês vão ter só o profeta e o mestre. Porque o profeta é o que prega e o mestre é o que ensina. Então, e normalmente, irmão, eu já sei o que é. Normalmente, quando a pessoa sai, é um religioso que não concordou com o que eu falei. Então, a tatuagem não é pecado, não. Misericórdia, ele pega e sai. Aí sabe o que Jesus falou? Não adianta você discutir com religioso. Discutir com religioso, Jesus falou, é como você colocar remendo de pano novo em vestido velho. É colocar vinho novo em odre velho, vai arrebentar os dois. Ele falou que é como você tentar dar pérola para os porcos, é como tentar dar coisas santas para os cães, né? E eu não corro atrás, hoje, um caso ou outro, se a pessoa está sumida, eu mando uma mensagem, está aqui o Mateus, ficou vários meses sem frequentar, eu não corri atrás dele, entendeu? Eu não corri atrás, é raro, entendeu? Hoje em dia, porque eu já sei bem os motivos. Mas é muito comum também, igual eu estava falando, aconteceu domingo, o irmão chegou aqui, ô pastor, eu saí, mas não tem jeito não, palavra é aqui, palavra não tem outra, não entendeu como é que é? Então eu já fui muito de correr atrás, de membro. Hoje não é porque eu acho errado, é porque eu não tenho tempo. A prioridade hoje é minha família, eu trabalhar para cuidar da minha família, entendeu? Lógico que se precisar de mim, se eu ficar sabendo, eu ajudo. Mas a minha prioridade hoje é a minha família, não um membro da igreja mais. Tá joia? Então, dos dons, ninguém tem os 5. O apóstolo não existe mais. Mas os 4 dons, pastor, evangelista, profeta e mestre, eu tenho pastor, de profeta e de mestre. Profeta é o que prega. O dos 3, o que eu menos tenho é o de pastor. Entende? Eu sou, em primeiro lugar, mais mestre. Segundo lugar, eu sou mais profeta, que é o que prega. E terceiro lugar é pastor. E eu já falei isso com os membros da igreja. Não fique esperando ser paparicado, ser mimado, até mesmo por causa de Efésios 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Até que, entendeu? Você chegou à perfeita varonilidade. Aí você não precisa mais, é você que vai fazer outros discípulos. Então, profeta, pastor, é até você enquanto você está novo na fé. Se amadureceu, você não precisa mais não. É você que tem que se virar com seus problemas e ajudar os outros. Outra coisa, quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso está mostrando? Porque você precisava do sacerdote uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelos pecados dele e pelo pecado da nação. Ele intercedia pelo povo. Agora você não precisa mais de sacerdote.
Você mesmo faz a sua intercessão. Você mesmo vai diante de Deus, por você. Entendeu? É por isso que o véu do templo se rasgou. E o autor da carta aos Hebreus vai falar isso. Você não precisa mais, porque você tem livre acesso ao Santo dos Santos, um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus é eterno e sumo sacerdote. Paulo vai falar com Timóteo que nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então esse negócio de ficar pastoreando é só enquanto você é novo convertido. Eu vou te ajudar. Você amadureceu, você vai cuidar de outras ovelhas. E entendeu? isso as denominações não ensinam, não. Não vai ensinar, não. Você tem que estar ali debaixo da proteção do pastor. O mediador entre você e Deus é o pastor. Isso aí. E eu falo isso direto. Tem um irmão, não estou criticando, todo dia ele me manda mensagem. Tem alguns que pedem de vez em quando. Tem um que é todo dia. Ele não é daqui não, é lá do Rio de Janeiro. Ô pastor, você ora para minha sogra, por favor? Minha sogra está assim. Ô pastor, ora para minha filha está assim, está assado. Ô pastor, eu vou fazer isso, assim, ora para mim. Falo, tá bom, irmão, eu vou orar. Porque eu já ensinei isso e ele escutou eu ensinando. É como se a oração do pastor tivesse mais poder do que a dele. Por que Deus vai ouvir o pastor e não vai ouvir ele? Você não precisa de sacerdote mais. Entendeu? Você tem um livre acesso, nem do sacerdote, nem do templo. Rasgou de alto a baixo. Quer uma prova? Está vendo esse templo bonito aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3 décadas depois, o general Tito invadiu e destruiu o templo de Jerusalém. De tanto, Jesus não tinha visto que 37 anos depois o templo ia ser destruído. Por que ele não impediu? Porque Deus não está nem aí para templo. Ele estava preocupado com o desigrejado, não. Está preocupado com... Entendeu? As vidas, né, em si. Aí está aqui, pastor, qual a sua reação quando alguém sai da igreja? Desigrejado, não. Nós somos os escolhidos. Beleza, Nilson. E quando o crente descobrir que é pecador, meu filho, aí ele morre, ele dá um infarto. Porque o crente aprendeu que ele não peca. Que ele é santo? Não, ele acha que arrepender, hoje eu estava falando isso num dos grupos, o crente aprender que arrepender é parar de pecar. O crente aprende que santo é parar de pecar. O crente aprende que o pecado é só dos outros. Eu falo isso quase todo culto, quase todo, eu não estou mandando recado para ninguém. Quase todo culto eu faço isso. Tem uma lista de pecado que tem 20 pecados. 20 pecados. Se o crente cometer 5 daqueles pecados, ele acha que não está pecando. Porque pecado para ele é pecado de categoria moral e categoria sexual. Se não for pecado de categoria moral e sexual, ele pode praticar aquele pecado todo dia que ele acha que não está pecando. Que está valendo. Não é pecado moral e pecado sexual. Segundo, pecado é só o do outro, o dele não é. O dele é perdoado. O dele e o do outro não. Entende? Vou te dar um aqui. Por exemplo, Gálatas 5, as obras da carne. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, adultério, lascívia, idolatria. Então vamos pegar prostituição, adultério e lascívia. Ponto. Pecados mortais para o crente. Pecado mortal. Mas aí ele vai falar assim, difamação. Sabe o que é difamação? Eu fiquei sabendo que você roubou. E é verdade, você roubou. Aí eu falei assim, gente, você ficou sabendo? O Mateus roubou. Aí eu falo com o outro. Isso é difamação. Sabe o que é difamação? Espalhar a má fama dos outros. Você espalhou para todo mundo. Você espalhou a má fama. Mesmo que não for para todo mundo, para 1 ou 2 pessoas, você espalhou. Isso é difamação. Se o crente vir alguém na prostituição e no adultério, está no inferno de cabeça para baixo. Mas ele viu você roubando e contou para 2 pessoas. Se Jesus voltar, ele sobe. Entendeu? Porque pecado é só o dos outros. Ou o pecado é só moral. Pode estar na mesma lista falando que você não vai dar o reino do céu. Mas para ele, pecado é só pecado moral e sexual. Matou, roubou, adulterou, prostituiu. O resto está valendo. Outro, ele acha que não está na prática. Maledicência, eu falo isso todo dia. Não tem um dia que eu não tenho que falar isso. 13 listas de pecado no Novo Testamento. 5 delas fala da maledicência. E fala que o maledicente não vai herdar o reino do céu.
pelo amor de Deus. Você conhece uma única pessoa nesse mundo de meu Deus que não está na prática da maledicência? Conheço, não. Então ele não arrependeu, se ele está na prática. Então ele não santificou, ele está na prática. Mas sabe quem não arrependeu? Quem não santificou é o que fuma, é o que bebe, é o que adultera, é o que prostitui. Esse não arrependeu, esse não santificou. Entendeu? Pecado para o crente, entendeu? Se eu tiver na prática de falar mal dos outros, pelo menos uma vez por dia eu falo mal de alguém. Prática de pecado, que está em 5 listas. E as 5 listas falando que não vai herdar o reino de Deus. Fala que a ira de Deus virá sobre quem faz a maledicência. Entendeu? Tá. Mas o outro está no adultério. Mas, irmão, você está na maledicência, mas o outro está no adultério. Você quer dizer que ele no adultério vai ser salvo, irmão? Se ele não for salvo, você também não vai, porque você está na maledicência. Entendeu que não é pecado? Todo mundo está praticando. Entendeu isso? Já deu tempo, né? Surgiu mais algumas perguntas aqui, mas hoje foi muito bom, né? Os 144 seriam aqueles... Os escolhidos seriam os 144? Não. Escolhidos, preste atenção. Escolhido são aqueles que têm os dons, são aqueles que fazem parte da igreja. Muita gente vai ser salvo no mundo todo, de todas as religiões. Mesmo nós e eles cometendo pecado, vamos ser salvos. Já tem gente no inferno, mas gente vai para lá. Dos que estão no inferno, alguns vão para o lago de fogo. Pronto. Porque 7 é o número da perfeição. Vamos entender isso aqui. O número do homem é qual? Você sabe? Qual que é o número do homem? Acho que é 5, né? Não, eles falam que é o 6. Está errado. O número do homem na Bíblia é o número 4. Número 4. E o número de Deus é o número 3. O que é 7? Deus, um homem, o número 7. Total, perfeito. Deus e o homem junto. Entendeu? Esse é o 7. Por isso que o 7 é o número da perfeição. O homem, número 4, e Deus, o número 3. Enquanto estamos aqui. Mas no novo céus e nova terra, o número é 12. Que aí não é 3 mais 4, é 3 vezes 4. E 144 é 12 mil vezes 12 mil. Todo mundo que vai ser salvo é que recebeu o selo de Deus. Entendeu? Os 144 mil. Preste atenção. Apocalipse 7, os 144 mil, ali no capítulo 7 de Apocalipse, fala da igreja. É aqueles que foram selados para anunciar o evangelho. Essa é a igreja. Os escolhidos. Já no capítulo 14, os 144 mil é todo mundo. Todo mundo. Mesmo os não crentes, que vão ser salvos, que não vão para o lago de fogo. Entendeu? Não dá mais tempo, já passei. Fazer as considerações finais, Mateus. Boa noite a todos, né? Espero que ficou claro para a maioria, né? Que sempre a gente tem alguma dúvida, né? E como o pastor mesmo já falou, a gente vai amadurecendo muita coisa ao decorrer do tempo, né? Tem coisas que eu escuto assim na hora que, vamos dizer que não desce, né? Mas ao decorrer que você vai escutando algumas outras coisas que encaixam. Então, assim, eu vejo que a cada dia a gente está aprendendo um pouco mais. Eu creio que não só na minha vida, mas na vida de cada um. E que Deus possa estar abrindo a nossa mente, né? Que a cada dia nós possamos estar mais perto dEle, né? Voltado ao verdadeiro evangelho, a servir ao nosso próximo, que é o que o Senhor realmente quer. Então, que cada um possa colocar isso no seu coração, pedir a Deus que possa estar fortalecendo isso e, no mais, deixe o seu like, né? Que se Deus nos permitir, até a próxima semana. Terminando, desigrejado não existe, porque o templo sou eu, é você. Como é que eu vou sair de mim mesmo? Como é que eu vou sair da igreja? Entendeu? Eu sou a casa de Deus, eu sou o templo. Desigrejado é desespero dos líderes que está vendo as igrejas deles esvaziar. Já é a segunda denominação no Brasil. Mais de 20 milhões. Aí para falar, você tem que estar no quartel, você tem que estar à brasa. Então é o desespero dos líderes para não perder as pessoas. E por último, desigrejado é salvo, igual pessoa de todas as religiões são salvas, inclusive os evangélicos. Boa noite, Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.